1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu me coloco diante de Ti, ó Pai, diante desta passagem que está diante de nós, Senhor. Eu reconheço, Pai, a minha fraqueza, a minha limitação em me comunicar com os meus irmãos nesta noite, ó Deus, para expor este texto tão maravilhoso, ó Deus, onde vamos tratar da glória que é devida ao Teu nome através dos nossos corpos, ó Deus. Mas por isso eu peço, ó Deus, a Tua intervenção, ó Pai, a Tua graça, o Teu sustento, ó Pai, para que todos aqui possamos estar com a nossa mente neste momento atentos à pregação da Tua palavra, Senhor. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso sermão hoje é glorificando a Deus no corpo. No começo do mês de setembro, eu tive um travamento na coluna cervical. Não sei se os irmãos já tiveram alguma experiência como essa. Aí eu tive que ir para o fisioterapeuta e descobri que estava ali com a escápula deslocada e com 3 costelas travadas, imobilizadas. Minha coluna do lado direito, meu ombro ficou bem mais alto que a parte esquerda. E eu vi quanta força você precisa fazer para piscar o teu olho quando você está desse jeito, para poder fazer o mínimo movimento de cabeça. Então, apesar da dor que eu senti nesse momento, alguns meses, já estou me recuperando aos poucos, eu tirei uma lição, né? O nosso corpo é muito, muito, muito frágil. Quanta dor eu senti, irmãos, para fazer um pequeno movimento. E nós vamos falar sobre o corpo e um tema muito básico na vida cristã. Uma ordem, uma exortação muito comum na palavra para nós cristãos. Nós devemos glorificar a Deus. E nós vamos conectar esse tema, com base no nosso texto, ao nosso corpo. Como é que nós glorificamos a Deus por meio do nosso corpo? E nós vamos passar por 3 tópicos, irmãos, nesta noite. O texto vai nos trazer aqui uma grande exortação a glorificar a Deus, e depois, um segundo tópico, a glorificar a Deus num local específico, o nosso corpo. E o número 3 seria a motivação que Deus apresenta para nós para glorificarmos a Deus no nosso corpo. Nosso primeiro ponto, irmãos, uma exortação a glorificar a Deus. O texto vai dizer, eu coloquei aqui em fora de ordem, irmãos, mas nós vamos poder expor todo o texto. Glorificai, pois, a Deus. Então, irmãos, é uma exortação muito clara da palavra, devemos glorificar a Deus. Cada pessoa individualmente deve glorificar a Deus na sua vida. Trazer o catecismo para as crianças vai dizer claramente o que é glória. Glória é honra, grandeza e louvor. Com a nossa vida, então, nós temos um dever, irmãos, de trazer honra, grandeza e louvor a Deus. Nós vemos, irmãos, que toda a criação, ela existiu, Deus trouxe a existência para esse propósito. Nós, irmãos, somos chamados a ter também esse mesmo propósito. Uma passagem muito conhecida, irmãos, que vai tratar até mesmo mais diretamente dessa passagem que nós temos aqui, é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. É um texto bem conhecido que diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nas coisas mais simples que você faz na sua vida, existe um propósito que é colocado sobre a tua existência. Você deve buscar honrar e engrandecer e louvar o nome de Deus. Isso deve ser trazido para nós, devemos ter clareza quanto a essa exortação, irmãos. O texto aqui traz de forma imperativa uma ordem: glorificai, pois, a Deus. Nós devemos glorificar ao nosso Deus com a nossa vida, com tudo que nós somos, nas mínimas coisas, nas decisões mais importantes, somos chamados a lembrar de Deus. Somos chamados a pensar em Deus e como Deus deve ser glorificado em tudo que eu faço, irmãos. Isso é, irmãos, adoração na sua essência. É o chamado que você recebeu após ter ouvido o Evangelho e ter sido salvo. Nós somos salvos, irmãos, não simplesmente para nos livrarmos do inferno. Nós somos salvos com um propósito. Qual o propósito? Glorificar a Deus.
Quando você é salvo, irmãos, não é um homem que vai se gabar dizendo, eu sou salvo na minha capacidade. Quando nós somos salvos, nós estamos trazendo uma glorificação para a graça de Deus. Nós somos salvos somente pela graça. Isso é maravilhoso, irmãos, porque se não fosse pela graça, de nenhuma forma seríamos salvos. Nós nem iríamos desejar a salvação. É o que nós vemos, testemunhamos constantemente quando você se aventura a evangelizar. A maioria das pessoas, pelo menos no momento quando você está se dirigindo a elas, elas recusam o evangelho. Recusam a Cristo como Senhor e Salvador. Irmãos, a salvação que você recebeu, ou a tua vida, nos mínimos detalhes dela, todas as tuas necessidades são supridas, irmãos. Todas as lutas que você passa, irmãos, vai dirigir você para esse propósito, glorificar a Deus, exaltar a Deus. Nós temos um catecismo reformado, tão antigo, trazendo uma pergunta que é tão básica para a nossa existência. Qual que é o fim principal do homem? O catecismo vai dizer, com base em 1 Coríntios 10:31, o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Nós necessitamos lembrar desse grande propósito todos os dias. Por que eu existo? Essa é uma pergunta existencial. Por que eu existo? Por que esse é o meu nome? Por que eu nasci aqui em Ana Moreira? Por que eu moro aqui? Para a glória de Deus. Você existe para a glória de Deus. Você buscar responder tudo o que acontece na tua vida ou perguntas para a tua própria existência, com essa resposta, irmãos, vai resolver um monte de perguntas que está na tua cabeça, talvez trazendo dor sobre você, trazendo sofrimento e você não sabe respostas. Qual o sentido da minha vida? Eu me sinto sem um propósito na vida, eu me sinto vazio, eu me sinto perdido, eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Você existe para a glória de Deus. Tudo o que acontece com você é para a glória de Deus. E a glória de Deus, irmãos, para o cristão, a própria confissão aqui, o catecismo vai dizer, você glorifica a Deus na medida em que você se deleita nele. O que é se deleitar, irmãos? Se alegrar. Como é que nós adoramos a Deus, irmãos? Em alegria. Às vezes você está com lágrima nos olhos. Às vezes você tem decisões difíceis para tomar. Mas no contexto geral da tua existência, o cristão, ele é movido pela alegria que ele tem por causa desse propósito que existe sobre o seu ser. O teu ser é iluminado por este propósito. Você está lá nas trevas, no mundo perdido, vivendo para você mesmo, no pecado. Vivendo para sua própria glória, ou para a glória do mundo. Mas quando você vem para Cristo e você é salvo, Deus coloca esse propósito automaticamente. O Espírito implanta esse propósito no teu ser. Agora você vive para a glória de Deus. É o teu alvo, é o teu propósito de vida daqui em diante. Por que eu vou ter que morrer um dia? Para a glória de Deus. Por que meu corpo será ressuscitado na segunda vinda de Cristo? Para a glória de Deus. Por que eu viverei eternamente? Por que eu vou reinar juntamente com Cristo? Para a glória de Deus. Então, individualmente, nós como seres humanos, não importa onde a gente esteja, uma Sodoma e Gomorra elevada ao quadrado. Você é chamado para glorificar a Deus. Não importa o quanto a sociedade se definha, se desmorone e se afasta desse propósito. Corre para longe desse propósito. Você é chamado para esse propósito. E a tua vida vai ser marcada por esse propósito. A minha vida tem um alvo, a glória de Deus. Isso nos leva, irmãos, a pensar também nesse propósito de glorificar a Deus, não só individualmente. Eu acredito que todos aqui, se não tem uma família, já vieram de uma família. Você tem sua família, você tem sua casa, ou você tem seus pais que estão longe, mas você tem sua família. Esse propósito de glorificar a Deus, irmãos, na palavra, é muito ligado também, irmãos, aos nossos lares. A sociedade vai mal, por isso você já tem uma resposta. O alvo das pessoas individualmente, o alvo das famílias, não é a glória de Deus. Mas como cristão, nós temos que ter isso muito claramente. Vamos ver algumas passagens na palavra que vão trazer isso para nós. Primeiro eu quero trazer um exemplo do Antigo Testamento, no livro de Jó. O próprio Jó é um grande exemplo disso, de como glorificar a Deus na nossa família. O livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 5. Eu vou ler aqui, irmãos, para poder ganhar tempo. Nós temos uma passagem onde Jó e os seus filhos se reuniam e eles tinham um rodízio, irmãos, muito interessante, irmãos, de banquetes, festas, churrascos. Então eles se reuniam, eles tinham uma comunhão muito legal. Então cada filho, num determinado dia, se reunia para celebrar a comunhão. Jó, ele era um homem muito preocupado, ele era um sacerdote na sua casa. E como ele pensava, como ele lidava com isso? Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó
e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Então Jó, como chefe da sua casa, como sacerdote do seu lar, o que ele fazia, irmãos? Ele intercedia pelos seus filhos, ele orava pelos seus filhos, ele ministrava a palavra para os seus filhos. E constantemente o texto vai dizer que ele fazia isso aí porque ele pensava, embora ele não tenha observado nenhum comportamento mal nos filhos, ele presumia, mas se porventura eles amaldiçoaram a Deus lá no coração deles, ainda assim isso é um pecado contra o meu Deus. Quero que os irmãos observem aqui o nível de zelo dele. Ele não viu o filho dele xingando, ele não escutou o filho dele falando alguma blasfêmia, algum palavrão, mas antes disso acontecer, ele se antecipava e vivia constantemente perante o Senhor para que a sua família, ao invés de desonrar a Deus, fizesse o que, irmãos? Glorificasse a Deus. Isso, irmãos, tem que ser trazido para a nossa realidade. O exemplo de Jó deve ser um exemplo para nós. Precisamos conduzir nossas famílias para que as nossas famílias glorifiquem a Deus. Nossa maior preocupação não é se meu filho vai ser médico daqui a alguns anos, ou vai se formar em tal área, ou se vai ganhar o campeonato da escola. Embora todas essas coisas são muito boas, o principal alvo teu como pai ou como mãe é saber se o teu filho tem uma vida onde ele está buscando, aprendendo a glorificar a Deus, em tudo que ele faz, na tarefa que ele faz, no esporte que ele pratica, na maneira como ele se dirige a você como autoridade, em tudo. Você mesmo, a tua esposa, o seu esposo. Irmãos, isso nós temos que envolver-se inteiramente nisso enquanto famílias. Isso nos leva para a lei de Deus. O Antigo Testamento vai trazer isso de uma maneira a lei moral de Deus. Nós temos na palavra o primeiro mandamento, os irmãos sabem: não terás outros deuses perante mim. Como que a palavra de Deus no próprio Antigo Testamento vai aplicar isso, vai trazer para a realidade? Como é que nós lidamos, ensinamos nossos filhos a glorificarem o único Deus verdadeiro? Nós temos Deuteronômio 6, de 4 a 9. E nós temos ali um grande tratado, irmãos, de como na prática a gente, em família, nós praticamos e incentivamos e promovemos a glória de Deus no nosso lar. O texto vai dizer assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E vai falar, como se lida com isso? E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando alguém olhar para a tua casa, o que ele tem que ver lá, irmãos? A glória de Deus sendo exibida e demonstrada, não para a tua própria glória, mas para a glória de Deus. O lar do irmão, o lar da irmã Ciclana, ali tem a glória de Deus, porque é uma casa que promove a glória de Deus, porque ensina os filhos, porque o casal promove a palavra de Deus com seriedade, com zelo, não é um mero compromisso de final de semana. Toda a vida, todo ser é envolvido nisso, não para uma igreja, mas para Deus, para promover a glória de Deus, amando a Deus, servindo a Deus com todo o coração, com todo entendimento, buscando oferecer a Deus o máximo e não o mínimo. Irmãos, nós vemos de culturas evangélicas, todos nós, onde a gente oferece o mínimo para Deus, e está tudo muito bem resolvido, e não é assim com a palavra, irmãos. E isso não vai dar certo. Porque quando a gente pensa em glorificar a Deus, não é o mínimo que você tem que oferecer, é o tudo. E eu não estou aqui fazendo discurso de dízimo na igreja, eu estou falando da tua vida, do teu ser, sendo oferecido ao Senhor juntamente com os teus filhos. Muitas vezes os filhos padecem, estão perdidos porque os pais não têm clareza quanto a isso. E não estão buscando isso nas suas vidas. Isso vai trazer prejuízo para eles. Estão se desnorteando desse propósito, irmãos. Mas fica essa exortação para nós enquanto famílias. Devemos promover a glória de Deus no nosso lar. Se você não promove a glória de Deus no teu lar, irmãos, o inimigo vai promover a glória dele. Ele vai colocar dentro da tua casa os valores dele. Você está vendo a sociedade como está aí fora. Quais são os valores que são promovidos na sociedade, irmão? São exatamente os opostos do que a palavra valoriza.
Deus é rejeitado. Se ele existe, tanto faz como tanto fez. Isso nos leva a pensar agora, irmãos, que a igreja deve buscar a glória de Deus. Parece óbvio, né? A igreja deveria, mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes, homens se levantam para promover o império, para promover a arrecadação de recursos, ou para promover outras agendas. Até agendas políticas agora está na moda, misturar ideologias políticas com igreja. Várias outras coisas, menos a glória que é devida a Deus. O propósito é perdido completamente, queridos. Devemos pensar, enquanto igreja, que tipo de igreja queremos ser. Porque você é a igreja, eu sou a igreja. E aí você percebe, irmão, se individualmente você não busca a glória de Deus, se no teu lar você não busca a glória de Deus, quem disse que você vai buscar a glória de Deus na tua igreja? Então virão os falsos profetas, virão os lobos devoradores, irmãos, e vão ensinar heresias que você vai assimilar e vai ingerir aquilo como verdade. Por isso, irmãos, a exortação é muito séria, é para o nosso bem, é para que a gente possa ser guardado dessa presente era maligna. Nós devemos buscar ter como alvo para a nossa vida a glória de Deus. Então a igreja vai ser incluída nesse propósito, sem dúvida. 1 Pedro 4, 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 10, onde nós temos uma passagem onde Pedro vai ensinar isso. Cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Irmãos, quando a gente se reúne numa igreja local, há espaço para todo mundo que quer dobrar as mangas e trabalhar. Talvez você possa pensar, mas irmão, eu não sei me expressar, eu não sei falar em público, eu tenho vergonha, mas tem uma série de outras áreas que você pode estar envolvido. O ensino de crianças, o ministério de mulheres, ou de repente passar um pano nas cadeiras, organizar as cadeiras antes do culto, ou mandar uma mensagem para alguém, dar uma carona para alguém, enfim, irmãos. O texto vai trazer isso, esse cuidado que nós como igreja, a igreja é uma comunidade, irmãos. E aqui, ainda mais aqui na nossa cidade, na nossa igreja local, é um trabalho de plantação. Nós ainda não somos uma igreja instituída legalmente, estamos caminhando para isso, estamos trabalhando para isso. Então, principalmente nesse momento onde nós estamos, irmãos, toda ajuda ela é muito bem-vinda. Se coloque à disposição, converse com os irmãos, converse comigo, se coloque à disposição. Nós temos aqui oficinas de evangelismo para podermos treinar a como ministrar o evangelho às pessoas, para nossa casa, as pessoas em nossa volta. Outras, estamos crescendo nisso, amadurecendo nisso. Então, irmãos, se envolva na igreja local. Se envolva, pergunte como você pode ser útil na igreja local. Pega o acanhamento, porque você tem algo muito, muito nobre que deve mover você. Qual é, irmãos, esse propósito? A glória de Deus. Todo acanhamento que talvez você possa ter, ou inibição, porque você pode talvez se sentir constrangido de alguma maneira, você deve colocar diante do Senhor, irmão, e colocar a sua vida para trabalhar para a igreja local. A igreja somos nós, irmãos. Somos nós. Então, todos devemos estar buscando, de alguma forma, trabalhar. Deus vai ser glorificado com isso e você vai ser abençoado. Você vai receber alegria, irmãos, em servir a causa de Cristo. Nós não queremos ter os nossos filhos sendo educados, criados numa igreja, irmãos. Não é uma bênção isso? Uma igreja onde se ensina a palavra. Vou falar para os irmãos, sem qualquer orgulho, irmãos. As igrejas bíblicas no nosso mundo, no nosso país, dá para se contar nos dedos. Os irmãos podem atestar isso aí. Nós temos aqui um trabalho de plantaçãozinho, pequenininho, humilde, mas independente dessa nossa fraqueza e limitação, nosso propósito, irmãos, é nobre. E esse trabalho é um trabalho feito em igreja. Esse é um trabalho que todos nós vamos nos envolver de corpo e alma. Nós estamos promovendo agendas de homens, ou impérios de homens, ou ministério de A, ou B, ou C, mas a causa de Cristo, a glorificação de Cristo. Quais parâmetros vamos ter? Se você vai buscar a glória de Deus, você pode pensar assim, irmão, mas eu estou no começo da minha vida cristã, como é que eu faço? Cristo. Quando Jesus, enquanto homem, esteve na terra, como ele viveu? Ele glorificou ao Pai. João 17, versículo 1 e versículo 4. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse, Pai,
é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Lá no versículo 4 ele vai dizer: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus glorifica o Pai. De que maneira? Obedecendo ao Pai. Você vai observar isso, irmãos. A palavra de Deus é muito clara. Quinto mandamento: honra teu pai, tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra que teu Deus te dá. Quando Jesus está expressando isso aqui ao Pai, que ele glorificou ao Pai, o que ele quis dizer? Ele cumpriu o quinto mandamento. Ele cumpriu o quinto mandamento de maneira tão simples, que nós falamos tanto para as crianças. Jesus está aqui como filho do Pai, expressando a mesma verdade, que ele viveu na terra e se submeteu em obediência totalmente ao seu Pai. Isso é um padrão para nós, irmãos. Também nós vamos glorificar a Deus se submetendo ao que Deus nos chamou para fazer neste mundo. Você é um pai? Eis o teu chamado. Você é um filho? Eis o teu chamado. Jesus era um filho. Como ele exerceu esse chamado de filho? Ele fez o melhor que estava ao seu alcance como homem. Usou tudo que ele tinha à sua disposição, estudou o máximo que ele pôde e viveu na total dependência do Espírito. A mesma coisa sobre a tua vida. Você pode viver da mesma forma. Basta você olhar o padrão de Jesus e seguir o exemplo dele. A palavra de Deus trata isso com seriedade, irmãos. Nós aqui, nesta noite, estamos aqui para anunciar o Evangelho. Vamos ler Apocalipse, eu peço que todos abram suas Bíblias e vamos ver como Deus fala sobre o Evangelho e a proclamação do Evangelho, irmãos, envolvendo a glória de Deus. Apocalipse, capítulo 14, no versículo 6 ao versículo 7. Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 7. Deus tem enviado mensageiros do Evangelho eterno da glória de Deus. Vamos todos ler, queridos. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Irmão e irmã, quando você levanta a tua voz e você comunica o Evangelho, ou se você dá o suporte para a pregação do Evangelho na igreja local, ajudando com o dom que Deus te concedeu, você, irmãos, é usado por Deus, você é um mensageiro de Deus. Alguém já viu aqui algum anjo pregando em alguma esquina por aí? Você já viu? Eu nunca vi. Quem que Deus usa, irmãos? De que maneira podemos interpretar e aplicar isso? Deus usa você, Deus usa mim, qualquer um de nós, para anunciar o Evangelho em todo lugar, como o texto vai dizer, o Evangelho eterno. Com qual propósito? Simplesmente para o homem se livrar do inferno? É isso? Não é isso, irmãos. Para que nós possamos, como o texto diz, temer a Deus e dar glória a Deus. Nós pregamos o Evangelho para que você mesmo você mergulhe nesse mar da glória de Deus e exiba a glória de Deus ao mundo, enquanto você convoca as pessoas a quem você está chamando para ouvir o Evangelho, também para se envolverem nisso, para que eles possam, em harmonia, em comunhão com toda a igreja de santos, glorificar a Deus. Ele é santo, ele é eterno e infinito em santidade, e você é chamado juntamente com toda a igreja, irmãos, de todos os povos da terra, para adorar e glorificar ao Senhor. Nós temos essa grande mensagem, irmãos, sendo anunciada a nós nessa noite. Você está recebendo, irmãos, o que é aí sentado onde você está? O Evangelho eterno. Com qual propósito? Para que você levante daí e glorifique a Deus. Para que a tua vida seja sacrificada no altar de Cristo. Você entrega a sua vida completamente a Cristo. Deus aceita coisas meia boca, irmãos? Ele te sustentou, Ele te alimenta, te dá o fôlego de vida, te dá um pulmão para receber esse oxigênio e todas as tuas necessidades. Com qual propósito? Para que você glorifique a Deus na tua vida. Esse propósito, irmãos, vai resolver 99% das doenças que as pessoas têm por aí. Problemas por não saber o que fazer da vida, como viver. Se você coloca esse propósito e olha para a palavra e vê a grandeza que existe sobre o teu ser, o quanto isso vai enobrecer a tua vida, vai engrandecer até a tua própria existência, trazer dignidade para você, uma dignidade real, uma dignidade eterna, uma dignidade que não é deste mundo. Irmãos,
Nós temos esse chamado e devemos correr para ele. Mensageiros chegaram até nós para trazer essa mensagem. Você é o próximo que tem que estar na fila para novamente entregar a outros. Essa é a grande bênção, irmãos, que é ofertada a qualquer um. Você não glorifica a Deus pela tua própria capacidade. Você glorifica a Deus em total dependência ao Espírito e à misericórdia do Senhor. É assim que você glorifica a Deus. Isso vai agora nos apresentar, irmãos, um outro lado da moeda. Não glorificar a Deus é o pior crime que um ser humano pode cometer. Romanos capítulo 1, 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração sensato se obscureceu. Irmãos, a exortação que o texto traz para nós aqui, complementada com esses outros versículos, dá uma dimensão da gravidade, irmãos. Da mesma maneira que essa bênção oferecida a nós, a maior bênção que pode existir sobre a tua vida, glorificar a Deus. Existe o outro lado. Se você ouve o evangelho eterno que é ministrado sobre a tua vida, e você recusa adorar a Deus e glorificar a Deus, irmãos, se você for ler Romanos e for dar sequência ao texto, você vai ver as consequências para essa realidade. O que Deus faz, irmãos? O que Deus vai fazer com essas pessoas? Você é chamado a honrar a Deus com a tua existência, com o teu espírito, com o teu corpo. Romanos vai dizer, Deus entrega a pessoa para aquilo que ela quer, longe de Deus. E vai entregar a essa pessoa as paixões do seu corpo, para se inflamarem entre si, desonrarem entre si. É o que te vê na sociedade que nós vivemos. Homens com homens, mulher com mulher. A sociedade se afundando na lama do pecado. O que significa, irmãos? É um sinal do juízo de Deus sobre o mundo. Se você se recusa a glorificar a Deus, como eu estava falando com a senhora no evangelismo hoje à tarde, Deus não vai mandar um raio na tua cabeça. Ele vai entregar aquilo para que você quer. Você quer viver na rebelião? Quer viver no pecado? Quer viver longe de mim? Já ouviu o evangelho e recusa? Tudo bem. Continue onde você está. Eu simplesmente vou soltar o freio. Romanos vai descrever isso claramente. Isso não vai mudar em nada. Os homens se recusarem a glorificar a Deus, não muda em nada o propósito que Deus trouxe para cada ser humano. E no final da história humana, na história da redenção, no final da história da redenção, no juízo final, o que vai acontecer, irmãos? Filipenses 2, de 9 a 11. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre alguns joelhos, todo joelho, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você quer, se você não gosta, se você se opõe, se você despreza, um dia vai chegar esse dia, mais cedo ou mais tarde, talvez daqui 1 ano, talvez daqui 10.000 anos, talvez daqui 1 milhão de anos, mas o dia vai chegar, onde todo ser humano terá que dobrar os joelhos perante Cristo. E nem que a rótula do seu joelho tenha que ser quebrada, mas terá que dobrar o joelho e vai ter que admitir, mesmo queimando no inferno, que Cristo é o único Senhor para a glória do Deus Pai. Com isso a gente encerra essa exortação, irmãos. E vamos agora especificar o que o texto nos diz. Nós somos chamados a glorificar a Deus num local específico. O texto vai dizer, no vosso corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Por que Paulo especifica o corpo? Como destinatário, como local da glória de Deus, onde você deve glorificar a Deus. Nós vimos que o texto não vai falar somente do corpo, mas também vai falar do espírito. Mas aqui nós queremos destacar o espírito com o propósito, irmãos. O corpo, o nosso corpo, ele é o veículo que conduz a nossa alma, que conduz o nosso espírito. Nossos corpos e espíritos estão intimamente ligados. E podemos demonstrar isso de uma maneira muito fácil, irmãos. Como que podemos demonstrar, biblicamente, que o nosso corpo está intimamente ligado com o nosso espírito? Vamos pensar nisso. O estado, irmãos, do teu espírito afeta o teu corpo. Essa é a primeira prova. Quando você lê lá em Provérbios 14:30, o que temos lá? O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Então, assim, um sentimento sadio é algo, um sentimento vem do espírito, daquilo que é imaterial da sua parte. Se você tem sentimentos sadios, como o texto vai dizer,
O que isso vai proporcionar para o teu corpo? Saúde. Uma pessoa rancorosa, magoada, triste, ela tem uma saúde boa? Não tem saúde boa. Mas uma pessoa alegre, uma pessoa grata, que tem gratidão no coração, que leva a sério esse propósito de glorificar a Deus, isso vai trazer saúde para o corpo dela. Mas a pessoa que está movida pela inveja, por exemplo, ela está insatisfeita consigo mesma, insatisfeita com o que tem uma ilusão de que as pessoas em volta têm algo que ela não tem, e o que isso leva? O que isso leva ao corpo dela? Deus vai dizer podridão para os ossos, a pessoa definha. Literalmente, irmãos, existe um estudo que câncer da cervical, da coluna cervical, está ligada à tua saúde emocional. Existem estudos que vão literalmente aplicar aqui o que nós estamos lendo. A inveja é podridão para os ossos. Que coisa interessante. Um outro lado, irmãos, o estado do teu corpo vai afetar o teu espírito. Pensa bem, vamos dar um exemplo bem fácil. O motociclista que gosta de empinar a moto bem orgulhosamente na avenida, ele está lá muito orgulhoso empinando a moto. Quando ele cai e se machuca tudo na frente dos outros, todo aquele orgulho cai por terra e se torna uma humilhação e uma vergonha para o espírito dele, para a alma dele. Não é assim? A Bíblia vai trazer isso também, irmãos, de uma outra maneira. Quando Jó perdeu todos os seus bens materiais, ele não foi afetado. Perdeu tudo que ele tinha, numa hora. O inimigo tirou tudo das mãos dele. Não afetou o seu espírito. Jó vai dizer, Jó 1:21, disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas quando Satanás toca o corpo dele, o que Jó confessa? Porque aquilo que me temia me sobreveio. Ele foi afetado de úlceras no corpo inteiro, raspava as úlceras, as feridas, com um caco do lado liso, pega a teia do lado liso, porque se você passar do outro lado, você arranca as feridas. Então ele tentava coçar, imagina a dor, com a parte lisa da telha, para não arrancar as feridas. Quando ele começou o corpo dele ser afetado por aquela dor, isso afetou ele, isso trouxe medo, ressuscitou os medos que estavam no corpo dele, na mente dele. O que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem reposei, mas veio sobre mim a perturbação. Ele ficou aflito emocionalmente, espiritualmente, quando o corpo dele foi afetado. Por que eu quero, irmãos, dar essa ênfase de que o teu corpo afeta o teu espírito, o que acontece com o teu espírito afeta o teu corpo? Porque essa é a causa específica pela qual devemos glorificar a Deus em nossos corpos. O teu espírito afeta o teu corpo. E você é chamado a glorificar a Deus com o teu corpo. E o texto, aqui eu peço que os irmãos voltem para 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ter ali versículos que vão tratar e aplicar essa realidade para nós, irmãos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, nós podemos ler assim: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nós vamos voltar novamente nesse versículo. Mas o que eu quero destacar aqui é uma informação que o texto nos dá, irmãos. O Senhor é para o corpo, e o corpo é para o Senhor. O Senhor, vamos primeiramente falar aqui sobre o Senhor é para o corpo. Em Romanos 8:3, lemos que o Senhor é para o corpo de tal forma que enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado, e para nos salvar de nossos pecados, Cristo condenou os nossos pecados em sua própria carne, que recebeu todo o castigo que merecíamos pelos pecados que cometemos em nossos corpos. Em sua encarnação, Cristo leva isso até as últimas consequências, porque o seu corpo é ferido até a morte por causa do teu pecado, por causa do meu pecado. Por isso o texto vai dizer aqui que o Senhor é para o corpo. E o corpo, então, é para o Senhor. Se o Senhor é para o corpo, e isto ele provou enviando o seu Filho para morrer pelos pecados que cometemos em nossos corpos, então, se cremos que Cristo morreu por nós, devemos glorificar a Deus em nossos corpos, trazendo sobre ele as marcas de Cristo. Nosso corpo agora pertence ao Senhor, ele não pertence mais a você. Se você ouvir o Evangelho eterno
que te aponta para um propósito para a tua vida, que é glorificar a Deus, que significa, irmãos, que o teu corpo não pertence a você mais, pertence ao Senhor. O Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor. Enquanto vivemos nesse mundo, como é que você vai viver? Cristo não morreu por você, pelo teu corpo, o teu corpo não é dele? Você tem que trazer e exibir as marcas de Cristo no teu corpo. 2 Coríntios 4:10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. A vida de Cristo, irmãos, tem que ser manifestada no nosso corpo. E como é que você vai fazer isso? Você consegue responder? Glorificando a Deus no teu corpo, agindo como Jesus agia. Quando Jesus vai orar, fazendo a sua última intercessão enquanto esteve aqui no mundo, pelos seus, o que ele fala? Pai, glorifica o meu nome, porque eu te glorifiquei aqui na terra, cumprindo toda a tua vontade, consumando toda a tua vontade. Assim tem que ser a sua vida aqui nesse mundo. Você não pertence mais a você mesmo, o teu corpo não pertence a você, pertence a Cristo. Uma outra informação que você tem que levar para a tua existência, irmãos, você tem que trazer para a tua realidade. Embora exista uma ignorância e uma falta de ensino sobre isso, mas nessa noite você vai ouvir um outro aspecto, irmãos, envolvendo o teu futuro. Quando nós pensamos no propósito de glorificar a Deus, nós temos que pensar que é um propósito de vida para enquanto estamos aqui, sim. Mas a tua vida vai acabar aqui? A nossa vida não acaba aqui. Então, 2 Coríntios 4:14 vai dizer, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Nós temos que saber o que também, irmãos? Que o que ressuscitou o Senhor Jesus também vai um dia ressuscitar o quê? O teu corpo. O teu corpo um dia será ressuscitado, irmãos. A nossa vida, a igreja primitiva, viveu para anunciar algo, o Evangelho de Cristo, apontando para a ressurreição de Cristo. Por quê, irmãos? Como que a igreja primitiva, você sabe a história dos irmãos primitivos, eles morreram. Morriam em prisões, morriam nos coliseus, devorados por leões e uma série de outras formas. Milhares e milhares e milhões de cristãos morreram com qual propósito? Dar testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E nós estamos aqui hoje para fazer a mesma coisa. Por que nós damos testemunho da ressurreição de Jesus? Porque a ressurreição de Jesus Cristo, irmãos, é a esperança da nossa ressurreição, da ressurreição do nosso corpo. Nós já lemos em Romanos que quando você ouve o Evangelho eterno e o Espírito traz o Evangelho e regenera o teu ser, o teu espírito é ressuscitado. Isso nós já aprendemos. O teu espírito está ressuscitado, querido. Você está ressuscitado com Cristo no teu espírito, mas o teu corpo ainda não. Vai chegar um dia onde você vai passar pela sepultura, pela morte, mas vai chegar o dia em que Cristo, por meio do Espírito, vai trazer o teu corpo dos mortos. Isso deve mover o teu ser, irmãos. Deve tirar milhares e milhões de medos que assombram o teu ser. Cristo vai remover todo o obstáculo que nos prende e vai ressuscitar o nosso ser. É a obra de salvação realizada por Jesus Cristo que demonstra de maneira clara que o Senhor é para o corpo, ou seja, o nosso corpo é uma propriedade do Senhor, comprada com o sangue de seu Filho. Assim, nossos corpos são para o Senhor e de mais ninguém. Paulo diz em Romanos 8:12 que somos devedores. Nós somos devedores, mas não a carne, para viver segundo a carne. Agora você tem um outro Senhor, Cristo. E agora Ele é dono do teu corpo. Teu corpo pertence a Cristo. Se o Senhor provou que é para o nosso corpo e o nosso corpo é para o Senhor, como devemos apresentar nossos corpos perante Deus para glorificá-lo, irmãos? Você já aprendeu nessa noite que o teu corpo não te pertence. E agora o que você faz com o teu corpo? Qual a direção que você vai ter bíblica? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você é chamado a cultuar ao Senhor, a glorificar a Deus, apresentando o teu corpo, irmãos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por essa razão,
somos exortados a glorificar a Deus em um local específico, em nossos corpos. O Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor. Devemos glorificar a Deus apresentando nossos corpos em sacrifício a Ele. É difícil ou não isso aqui? Lidar com essas realidades é fácil, irmãos? Não é fácil. Você precisa de uma motivação. E é o que vamos pensar agora. Qual motivação é dada por nós? O que o texto que nós lemos, Romanos 7, versículo 20, traz de motivação? Você foi comprado por um bom preço. Você foi comprado. O teu corpo não pertence a você mais e a mais ninguém. Não pertence ao mundo, não pertence ao pecado. Pertence a Deus. A motivação que Paulo dá para você, para nós aqui, é que o teu corpo foi comprado por um bom preço. E que bom preço é esse? Pedro vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Quando a gente fala em preço, né? Pedro vai trazer duas coisas que os homens gostam muito: prata e ouro. Os homens sacrificam toda a vida deles e a vida dos outros por causa de prata e ouro. Podemos pensar que a prata e o ouro são os bens mais valiosos que existem. A gente pode pensar no dólar. Quando a gente pensar no ouro, por exemplo, né, é a moeda mais estável que existe, né? O dólar varia, o real varia, as bolsas de valor variam, mas o ouro está sempre lá, mantendo os mesmos níveis, prata e ouro. Mas qual foi o preço, irmãos, que foi pago aqui? Foi prata e ouro? Sangue de Cristo. Foi pago com sangue de Cristo. Então temos que pensar em primeiro lugar, Cristo derramou o sangue dele. Cristo está ali se submetendo, glorificando ao Pai como filho. Então vamos pensar em primeiro lugar, não no filho, vamos pensar no Pai. Qual foi o preço que o Pai pagou? Mas o que é ouro e prata na comparação ao preço que foi pago pelo Deus Pai, pelo seu corpo, por sua vida. O Pai pagou com o bem mais valioso que ele possuía, que ele possui, o sangue do seu filho. A vida de seu único filho, santo, perfeito e imaculado. Este é o preço do verdadeiro e mais profundo, grande e perfeito amor já demonstrado e revelado perante os céus e a terra. Não existe algo maior que isso. Nem nada mais valioso foi revelado e manifestado ao mundo do que o Senhor Jesus Cristo, irmãos. E foi exatamente isso que o Pai ofereceu pelo teu corpo. Esse foi o preço que ele pagou pelo teu corpo. Eu lembro da última vez em que eu dei um abraço na minha mãe e me despedi dela quando eu tinha 17 anos. Lembro certinho das lágrimas no olho dela, tentando segurar para nunca mais ter voltado na casa dela e morar mais com ela na casa dela. Ter a mesma comunhão que eu tinha lá com ela nos anos que eu vivi na minha adolescência. Nunca mais eu voltei a estar convivendo com a minha mãe e com meu pai. E eu fico pensando no dia em que eu terei que dar o mesmo abraço no Isaac e na Joana, para ele ir para a faculdade, para ele talvez ir para o exército, ou cuidar da vida deles. Quanto isso vai ser doloroso para mim como pai. Eu já fico pensando nisso no meu coração. Não gosto nem de pensar muito. Não gosto, né, Aline? Não gostamos nem de pensar muito nesse dia. Deixa um dia depois do outro, né? Se custa tanto para um pai terreno se afastar dos seus filhos, quanto mais isso deve ter custado para o Deus Pai? Sentimos muita dor ao ter que enviar nossos filhos para outro lugar. O Pai enviou o seu único filho não para uma faculdade, não para receber um diploma ou uma medalha, mas para morrer, para comprar o teu corpo. O teu corpo aí. Olha para o teu corpo. Toca ele aí. Toca o teu corpo, mas é disso que eu estou falando, é o teu corpo. Cristo veio ao mundo, se encarnou, se identificou com você. Ele recebeu um corpo exatamente como nós temos, com todas as limitações que esse corpo nosso tem, para morrer um dia. Cristo veio para morrer, para que Deus Pai pudesse comprar o corpo, os nossos corpos. E nós podemos pensar agora no preço que Cristo teve que pagar. Em Filipenses 2,5,
E 8 é um dos versículos que nós podemos citar aqui. De sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Estava lendo com as crianças Lucas, e vendo Jesus na infância, vendo a história de Jesus nos seus 12 anos de vida, e a maneira como ele estava aqui nesse mundo, longe da casa do seu pai, dos céus, onde ele tinha toda a glória, onde ele tinha toda a comunhão com seu pai. Jesus diz que ele é um com o pai. Eles são uma mesma coisa, ele está na trindade. Mas aqui Cristo se encarna e se afasta do seu pai. Maria perde Jesus, José perde Jesus, e depois de um dia sentem falta dele. Voltam, e Jesus está no templo, ensinando os doutores da lei. Quando Maria e José se dirigem a Jesus: por que você fez isso, filho? Não sabia. Por que vocês me perguntam isso? Vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Então Jesus estava envolvido completamente, mesmo na sua infância, com a causa e com os negócios do seu pai. Mesmo longe de casa, Jesus estava completamente envolvido. E Jesus vai progredindo na sua vida de submissão e obediência. E depois, o mais absoluto silêncio é colocado sobre a vida de Cristo. É um silêncio total. Nós sabemos como foi a vida de Jesus até chegar aos 30 anos. Quando chega aos 30 anos, e Jesus começa a abrir a boca santa dele para anunciar o evangelho eterno: arrependam-se, creiam, o evangelho de Deus está próximo. Logo começaram as perseguições, as calúnias, as injúrias. Logo vem alguém que ele amava, que ele cuidava, e dá um beijo no seu rosto, traindo Jesus. Logo vem as gusparadas, as falsas acusações, as perseguições, os chicotes, os açoites, a cruz de espinho, as lágrimas de sangue, o terror, a vergonha, a blasfêmia, a desonra. Vinagre deram para ele beber. E depois que os homens saem de cena, o Deus Pai vem. Trevas surgem sobre o mundo. E o Deus Pai derrama toda a ira restante sobre a cabeça do seu próprio filho. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar na sua carne, no seu corpo, para que o teu corpo pudesse ser comprado pelo Pai. O Deus Pai não poupou o filho dele na cruz, esmagou o próprio filho na cruz, se afastou dele. Aí o filho vai e clama: Deus meu, por que me desamparastes? Esse é o grande clamor do Messias registrado no Salmo 22. Jesus clama ao Pai e o Pai não ouve, não escuta o seu clamor, para que você, usando o teu corpo aqui e agora, você possa clamar ao Pai e Ele possa ouvir você. Constantemente eu falo isso, irmãos, para que você possa se lembrar do preço que foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Você foi comprado. Por este bom preço você foi comprado por Deus através de Cristo. A transação foi realizada, você foi comprado. O Pai pagou o preço requerido pelo seu povo. Cristo veio ao mundo e morreu na cruz por cada alma escolhida pelo Pai antes da fundação do mundo. E aqui, queridos, eu quero colocar isso de uma maneira bem pessoal. Jesus Cristo, nós podemos dizer que Ele é o Salvador do mundo? Sim, porque qualquer pessoa que se dirigir a Cristo, crendo e se arrependendo dos seus pecados, é salvo. Mas nós temos que pensar em Jesus com efeitos práticos para a nossa vida de uma maneira pessoal. Como é que você faz isso? Faça essa pergunta a você mesmo. Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador? O que Ele fez lá por mim, por tantos homens, por tantas mulheres ao longo da história, também foi feito por mim? Você tem que perguntar isso para você, irmãos. E depois, pergunte a você mesmo também: eu estou crendo em Cristo? Eu estou crendo nesse sacrifício que foi feito? Se você crê, se você se arrepender dos seus pecados, então Cristo naquele dia, lá em Jerusalém, Ele morreu por você, Ele derramou o sangue dele santo por você, você foi comprado, a transação foi consumada e você agora pertence ao Pai. Você pertence a Deus e não mais a você, não mais aos demônios que te aprisionavam, não mais a esse mundo. Não mais aos prazeres desse mundo oferece, mas a Deus, aos prazeres do céu. Isso nos leva a algumas aplicações, amados. Se você foi comprado, você não pertence a si mesmo, mas ao Senhor. Agora você é uma propriedade do Senhor. O seu corpo pertence ao Senhor. Talvez você olhe para si mesmo e se pergunte: por que Deus vai querer usar esse corpo, né? Eu ganhei uma torradeira há 9 anos no meu casamento.
Alguém comprou e deu para nós. Só que eu vim resolver usar agora só depois de 9 anos. Talvez você olhe para a tua existência agora e não vê propósito. Por que Deus me comprou e vai querer fazer o que com esse corpo aqui, né? O que Deus vai querer fazer com esse corpo? Vamos ler o que a palavra diz. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Irmãos, olha a grandeza do que é colocado para você. Você é chamado a andar com fé, esperando isso aqui, ó. Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que você vai ser no futuro, irmãos. Caminhe com fé, porque um dia o seu corpo que está aí, qual que é o propósito de Deus ter comprado teu corpo? Tornar o teu corpo semelhante ao de Cristo. Não ao corpo que Cristo teve quando estava aqui na terra antes da glorificação, mas ao corpo que Cristo tem agora. E onde ele está sentado na glória, um corpo glorificado. É o que a palavra apresenta. Você se move, o teu ser se move de alegria diante desta promessa que é colocada para o teu corpo, para a tua existência. Então você vai exultar a Deus e vai se mover na tua vida e ser motivado, como Paulo quer trazer essa motivação aqui, para que você siga a caminhada cristã pela fé. Você foi comprado por um alto preço, irmãos, para que o teu corpo seja glorificado como o de Jesus Cristo. Romanos 8:11 nós lemos: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Você recebeu o Espírito agora. A Bíblia diz que um dos papéis do Espírito Santo é ser o penhor da tua herança. É uma garantia da herança que você vai receber um dia. Você recebeu a regeneração do teu espírito. A tua alma se move com fé para esse propósito, que um dia vai te levar à consumação dele, à glorificação do teu corpo, do teu ser. Uma outra aplicação, você não pertence mais a ninguém. 1 Coríntios 7:23 vai dizer: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, quando a gente vive no mundo, nós vivemos com temor, nós vivemos assombrado com o que vão fazer com a gente, se o nosso patrão vai nos mandar embora, se a economia vai quebrar, se o meu emprego não vai dar certo, se eu vou casar, se eu não vou. Enfim, você vive assombrado com uma série de coisas, políticos ruins que governam nossa nação, com toda a corrupção que existe, a injustiça que existe em nossa volta, irmãos. Mas nós não devemos temer mais essas coisas. Por que não devemos temer, irmãos? Por que não podemos temer a perseguição que pode vir sobre nós a qualquer momento para a Igreja de Cristo? Porque você pertence a Deus. Você não é mais escravo desses temores, desses homens. Se você é escravo dos homens, você tem sim por que ter medo dos homens. Mas agora você pertence a Deus. Você lança os teus cuidados a Deus. Ele está cuidando do teu corpo. Ele cuida do teu ser. Se você foi comprado, você agora tem um novo propósito. Essa é outra questão, irmãos. Não só você o teu corpo é propriedade de outro ser que é Deus, mas esse ser que é Deus deu um novo propósito para o teu corpo. 1 Coríntios 6:19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só, você não é de você mesmo e existe um novo propósito agora para o teu corpo. O teu corpo agora é o templo para Deus. É um templo. O que faz um templo? Vamos pensar no Antigo Testamento. Era um local onde eram oferecidos sacrifícios. Em um local onde o homem tinha comunhão com Deus, se comunicava e tinha comunhão com Deus. Paulo vem no Novo Testamento e vai falar: apresente você o teu corpo como sacrifício santo a Deus, porque esse é o teu culto racional. Então o teu corpo, irmãos, é um templo. Isso aqui não é um templo. Podemos chamar, se você quiser? Pode. Mas você tem que entender que o templo é o teu corpo. O teu corpo agora, depois que Cristo comprou você, que o Pai comprou você, qual o propósito dele, irmãos? É ser um templo. Não devemos entregar, então, o nosso corpo, irmãos, à imoralidade sexual. Paulo vai destacar isso especificamente em 1 Coríntios 6:13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Essa era uma frase que era usada antigamente. Se eu tenho vontade, eu tenho que fazer. Isso é amor. O mundo vai falar isso. É o amor. Tem que deixar as pessoas ser felizes.
É a liberdade. A pessoa tem liberdade. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Se você tem vontade, você tem que fazer. É assim que o mundo fala. Se você tem vontade, vai lá e faz. Paulo vai dizer, tudo bem. Mas Deus vai aniquilar tanto um como o outro. Qual que é a alternativa para você agora que o teu corpo é um templo? Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Esse é o escape que você tem. O teu corpo não é teu. Você não faz com o teu corpo o que você quer. Agora você faz com o teu corpo o que Deus quer. E Deus quer que você fornique com o seu corpo, pratique imoralidade sexual? Não, Ele não quer que você faça isso. Porque agora o teu corpo é o quê? Um templo. Então você não vive mais dessa maneira. Você não pratica as coisas, talvez lá antes você praticava. Exercia esse tipo de liberdade que o mundo ensina. Não devemos também pecar contra o nosso corpo. Aqui, irmãos, eu quero trazer algumas coisas bem práticas. Nós vamos fazer nosso corpo sofrer por causa dos nossos próprios pecados, irmãos. Toda decisão que você toma de maneira errada, irmãos, vai trazer prejuízo para o teu corpinho aí, ó. Ou corpão, né? Depende do tamanho da pessoa. Vai trazer prejuízo. Vamos pensar assim, irmãos. Se você não tem um limite no que você come, se você não escolhe exatamente o que você bebe, se você, por exemplo, não dorme bem, se você não trabalha, se você não tem boas relações, vive em más companhias, o que isso vai trazer sobre o teu corpo? Prejuízos. Basta você mesmo pensar e refletir a respeito disso. A maneira como lidamos com o nosso corpo, nós pecamos contra o nosso corpo, irmãos. Vamos repetir aqui? Ele é teu agora? A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Se você é cristão, a vida não é tua mais. O corpo que move a tua alma, esse veículo, esse carro que move o teu espírito, não pertence a você mais. Pertence a Deus e tem um novo habitante ali. Quem que é? O Espírito Santo. Ele não vai deixar você fazer o que você quer com ele. Porque agora não pertence mais a você. Então, o que você faz com o teu corpo diz respeito, em primeiro lugar, ao dono dele, que é Deus. Glória a Deus, irmãos. Porque se fosse largado a nosso próprio cuidado, nós nos destruímos. Deus é muito misericordioso para colocar algo tão valioso, que custou um preço tão caro nas nossas mãos. Nós não sabemos valorizar, irmãos. Nós mesmos destruindo nosso corpo. Falsas religiões também vão torturar o corpo, irmãos. Isso é algo extremamente importante, irmãos. Falsas religiões são todas aquelas que ensinam a salvação por obras. Você tem que merecer a salvação. As pessoas vão começar a ensinar isso e logo, logo elas vão querer, por exemplo, quando ela comete algo errado, que ela tem consciência, pegar um chicote, como alguns países, e torturar o próprio corpo, bater no próprio corpo. Nas Filipinas tem algum grupo de católicos radicais lá, que eles têm alguns períodos de penitência, onde eles fazem chicotes com lâminas e batem nas próprias costas e se pregam numa cruz realmente com pregos e ficam ali. Alguns já morreram nesses atos. É televisionado, é filmado, todo mundo assiste, vai à imprensa e todo mundo celebra aquelas pessoas praticando aqueles atos de penitência. Irmãos, toda a falsa religião que é geralmente baseada em obras vai levar você a isso. O jejum, por exemplo, é algo maravilhoso, praticado de maneira bíblica. Mas tem pessoas que vão fazer um mau uso e vão morrer com o jejuando. Literalmente. Vão submeter o próprio corpo a uma tortura baseada em falsos ensinos. Horas e horas, irmãos, às vezes, existiu um movimento na história da igreja chamado monasticismo. Os monges, essas pessoas, eu quero ser santo. Não posso estar aqui no meio de vocês, não. Então, o que eles faziam? Iam para os monastérios e ali eles ficavam isolados. Irmão, você pode ficar trancado, amarrado, amordaçado, vendado e você vai continuar pecando aqui. A cobiça vai estar lá no teu coração. Então não adianta. Falsas religiões, irmãos, falsos ensinos se proliferam e uma das consequências vão trazer dano e sofrimento ao próprio corpo. O mundo destrói o corpo com excesso, por exemplo, de entretenimento, irmãos. Com excesso de telas. Com excesso até mesmo de trabalho. Ou os vícios, né? Quantos jovens não perdem a vida tão cedo por causa de overdose, drogas, bebidas, álcool em excesso e coisas assim, irmãos. Vamos pensar um pouco, queridas irmãs, como que o mundo lida com os corpos das mulheres? Vulgariza ao extremo os corpos das mulheres. O único propósito para uma peça de roupa feminina em nossos dias é tornar o corpo um atrativo sexual, irmãos, e nada mais. Minha esposa reclama que ela vai nas lojas para comprar um vestido e não acha vestido decente. Se tem um vestido que até arrastando no chão, mas ele tem um corte até aqui, as costas aparece tudo, as costas inteiras, e você não consegue sequer achar uma roupa decente para você comprar.
Quando a gente vai comprar calça lá, você só acha aquelas calças que eu brinco que chama-se pega rapaz, calças apertadas a vácuo, né? E você não consegue comprar roupa de homem. É a cultura nossa, irmãos, pega o nosso corpo. Eu gosto de olhar, não se sinta ofendida, irmã Aline, mas quando você vê as moças dos anos 50 para trás, ou até um pouquinho antes, como se vestiam de maneira bonita. Você vê que a cultura, na antiguidade, o povo, a população, a cultura, valorizava a modéstia e a beleza das irmãs. As boas vestes, vestes bonitas que valorizavam não o corpo, que davam ênfase para o rosto. Quando você vê uma senhora, uma moça de 12 anos, bem vestida, você vê o quê? Nobreza. O mundo quer isso, irmãos? O mundo quer glorificar, abençoar o teu corpo? Quer que o teu corpo seja bem tratado como Deus quer e não quer. Por isso, então, você não vê roupas decentes, nem para você comprar, nem para o homem hoje em dia. Você acha roupa decente para comprar. E assim poderíamos dar outros e outros exemplos de como a cultura em nossa volta, irmãos, prejudica o nosso corpo. De tantas formas, queridos. E devemos pensar nisso. O nosso tempo, que às vezes poderia ser muito bem vestido, você pescando com o teu filho, você está lá na frente num filme, numa televisão, ou jogando um futebol, tá aí à toa. O mundo acaba com a gente, com o nosso corpo. Devemos pensar nisso. Não preciso nem adentrar em muitos detalhes. Satanás também aflige os nossos corpos, queridos. Quando Satanás tenta Eva e Adão e eles caem em pecado, o que acontece com eles? Se envergonharam, tentaram esconder o próprio corpo. Algo que era ali santo, inocente, puro, foi contaminado pelo pecado e desonrou os próprios corpos deles. Isso que Satanás tem feito, irmãos, desonrado e levado o nosso corpo, fazendo o nosso corpo sofrer e agonizar com tantas coisas que acontecem nesse mundo. Isso nos leva, irmãos, a pensar aqui numa conclusão para encerrarmos. Eu quero ler 2 Coríntios 4, de 6 a 7. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Na face de Jesus Cristo, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os nossos corpos são o que, irmãos? Frágeis, como eu disse, são fracos, são limitados e sofrem na nossa própria mão, sofrem na mão do mundo, sofrem na mão de falsas religiões, sofrem na mão de Satanás. Mas Deus soberanamente escolheu depositar sua glória nesses vasinhos de barro. Devemos glorificar a Deus em nossos corpos, porque Deus os comprou por um alto preço. Assim, nosso corpo não pertence mais a nós mesmos, também não pertence a mais ninguém. Nossos corpos pertencem exclusivamente a Deus. Se o seu corpo pertence a Deus, agora seu corpo tem um novo propósito dado por Deus. Seu corpo é um templo. Devemos ver nossos corpos na perspectiva de quem os comprou, Deus. Devemos usar nossos corpos em submissão ao seu proprietário, Deus. O Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor. Devemos glorificar a Deus, apresentando nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Devemos glorificar a Deus em tudo o que fazemos com o nosso corpo, queridos. Essa é a mensagem que tínhamos para comunicar aos irmãos nesta noite. Eu oro para que o Senhor possa ajudar a todos nós, irmãos, a pormos em prática, a lembrarmos, a refletirmos. Isso possa nos ajudar amanhã, enquanto temos que pensar na seriedade do que nós estudamos hoje. Vamos estar orando, colocando nossa vida diante de Deus.